Olá, seus motoqueiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos ver um pouco mais sobre a FZ15 que veio para modificar o mercado de moto no Brasil, né? Todo mundo já sabe que ela veio para ser líder de vendas numa nova categoria, que é essa nova categoria de motos de baixa cilindrada premium. Mas hoje nós vamos falar especificamente das semelhanças que ela tem com a sua irmã maior, a Phase 250. Até porque essa moto é uma cópia exata e por isso eu vou fazer esse comparativo para você que quer comprar uma moto que está indeciso por tanta semelhança que as duas têm, a 250 com a 150, as diferenças de valores, o que é mais vantajoso, comprar a 150 ou comprar a 250. Fique até o final do vídeo que eu vou falar para vocês tudo que vai ser gasto, todos os valores, além da manutenção, quem é mais barato na manutenção, a Phase 250 ou a 150. Eu criei uma tabela, vamos puxar aqui a tabela, que ela é bastante interessante porque ela mostra o que são iguais entre uma moto e outra, porque ela é praticamente igual, o que muda é só o motor, mas vamos ver as diferenças que tem de uma moto para outra. Primeiro vamos ver o preço da moto, tá? A Phase 250 ela tá custando em média R$24 mil nas concessionárias, enquanto a Phase 150 vai custar em média R$19.400, porque ela não chegou nas lojas ainda. Acrescia aqui de uns 2 mil e alguma coisa, que é mais ou menos o que a concessionária coloca em cima das motos para revenda. Se a Phase 250 está no site por R$21.490 e ela tá custando normalmente R$24 mil nas lojas, de 24 a 25 mil, então a Phase 150 por R$16.990 ficaria em R$19.400 para o valor final. Então, desse valor aí você já tira qual é que se encaixa melhor no seu orçamento. Dá um valor de R$4.600 de diferença, né? No caso, a Phase 150 é R$4.600 mais barata do que a Phase 250. Porém, ela é um motor de 150 cilindrada contra um motor de 250 cilindrada da Phase 250. Mas para você rodar no dia a dia, qual seria a mais barata? Porque aí a gente tem não só o valor final da moto, né, que dá 4.600 de diferença, mas tem o quanto você vai gastar durante o mês com gasolina, com óleo, com manutenção, com kit de relação. Tudo isso aí a gente vai colocar na ponta do lápis agora para ver qual moto sai mais vantagem para você. É claro que vai depender do seu fim, do seu uso, para que você quer a moto, né? Tirando aqueles fanboys da Honda que quer moto para correr, não é isso. As motos da Yamaha não são feitas para correr, tá? E tirando aqueles fanboys também da Honda, né, que diz que moto tem que ter motor potente, não é assim também. O motor tem que ser suficiente para a proposta do qual ela foi criada. A 250 ela tem um motor de 1 cilindro, 249 cilindradas, 2 válvulas, 4 tempos, arrefecido a ar. Neste caso, a Phase 150 é exatamente igual, com a diferença apenas da cilindrada, que vem com apenas 149. Sem cilindrada de diferença de uma para outra, mas aí é onde está. Qual é a sua proposta? Se a sua proposta é só o deslocamento urbano, está perfeito a moto de 150 cilindradas. Mas se você prefere pegar uma estrada e fazer umas viagens mais longas, aí sim seria melhor a 250 cilindrada por ter mais fôlego, ter uma boa velocidade a mais do que a moto 150, tá? A alimentação e injeção eletrônica para as duas. Aqui no final eu vou colocando a diferença, por exemplo, eu coloquei aqui a diferença hein? De valor dá R$4.600, de cilindrada dá 100 cilindradas de diferença de uma para outra. A injeção de combustível são iguais para ambas, são flex também são iguais para ambas. E agora vem uma diferença que é bastante interessante também para você que não definiu ainda qual é o fim da moto, se é para uso urbano mesmo ou se quer fazer umas viagens, tá? A potência em cavalos da Phase 250 é de 21 cavalos a 8.000 RPM, enquanto a Phase 150 é de 12,4 cavalos em 7.500 RPM. 9 cavalos de potência de diferença, uma com 12, a outra com 21. O torque também é bem interessante, né? É quase o dobro de torque. A Phase 250 tem 2,1 kgfm a 6.500 RPM, enquanto a Phase 150 tem 1,3 kgfm a 6.000 RPM. A potência e o torque vai definir também o quanto essa moto vai gastar de combustível, né? Então vá colocando aí na ponta do lápis aquilo que é mais interessante para você, tá? A diferença de torque entre as motos deu aqui de 0,8 kgfm, né? E embaixo já tem o consumo, porque como eu falei, potência e torque vai definir o consumo da sua moto. O consumo, nenhuma das duas vem especificando no site, mas por experiência e por já ter utilizado a Phase 250 e a
Factor e a Phase 150 antiga, que é o mesmo motor, eu já sei mais ou menos qual é o consumo da moto. Então eu coloquei uma média aqui de 30 km com 1 litro de gasolina para a Phase 250 e 41 km em média com 1 litro de gasolina para a Phase 150. Então dá uma diferença de 11 litros de uma moto para outra. Aqui, nesses três, potência, torque e consumo, já dá para definir para você qual seria a moto ideal. É claro que a gente ainda tem kit de relação e tal, mas nessa configuração aqui das motos, isso já define para você. Se você quer uma moto mais potente, você vai pegar uma Phase 250. Ela vai gastar mais combustível, né? Você pode ver que ela gasta 11 litros a mais do que a outra, se fazendo uma média, né, de consumo por litro. E também ela é mais forte. Então, para você que vai viajar, seria melhor essa. Para você que vai fazer só viagens pequenas, curtas e dentro da cidade, a 150 seria perfeita para você. As motos são praticamente iguais, não tem quase diferença nenhuma e no decorrer do vídeo vocês vão ver que elas são praticamente iguais, tá? O câmbio é de 5 marchas para ambas as motos, não muda absolutamente nada. E aqui eu vou te mostrar que as motos são iguais, são a mesma moto, não tem diferença absoluta, a não ser o motor da moto, o resto é tudo igual. O comprimento da moto, 2015 mm contra 2000 da 150. Então, 15 milímetros de diferença de uma moto para outra não faz nada, absolutamente nada de diferença no comprimento da moto. Elas são exatamente o mesmo tamanho. A largura da moto dá 770 contra 780, ou seja, 77 centímetros contra 78 centímetros. 1 centímetro de diferença não muda absolutamente nada de uma moto para outra, né? Dá 10 milímetros de diferença só de uma moto para outra. A altura da moto é de 1070 para a Phase 250 contra 1080 da Phase 150, ou seja, a Phase 150 ainda é mais alta 10 milímetros do que a Phase 250. Não muda absolutamente nada também. O entre-eixo da moto, 1360 para a Phase 250 contra 1330 para a Phase 150. Entre-eixo entre uma roda e outra vai dar 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros de diferença de uma moto para outra. É exatamente a mesma moto. A altura do assento, 790 para ambas as motos. Então não faz diferença nenhuma a moto. Pode estar com uma ou com outra que ela vai ter a mesma altura. Agora uma diferença que é bastante interessante é o peso da moto. Já que uma tem motor 250 cilindradas e a outra tem motor de 150, são 100 centímetros cúbicos mais a mais na Phase 250, mas em termos de peso ela tem 149 kg contra 135 kg da Phase 150, que dá 14 kg de diferença. Então esse 14 kg é basicamente o motor mesmo, porque o resto da moto são as mesmas peças, mesma carenagem, tudo igual. Tanque de combustível, a Phase 250 tem capacidade para 14 litros, né, com 3,2 litros de reserva, enquanto a Phase 250 tem capacidade para 11,9 litros, que pode chegar a 12 dependendo do que você coloca na moto, mas é 11,9 litros oficial, com 3 litros de reserva. Então é um pouquinho a menos do que a Phase 250, dá uma diferença de apenas 2,100 ml a mais para a Phase 250 no tanque. Freios, ABS total na Phase 250 na roda dianteira e na roda traseira, enquanto a Phase 150 tem ABS apenas na roda dianteira, mas as duas vêm com freio a disco nas duas rodas, então é bem parecido. Agora vamos aqui, o freio dianteiro com 282 mm é o mesmo freio em ambas as motos, né? Tanto faz 250 como a 150 é o mesmo freio. O traseiro, a mesma coisa, é o mesmo freio, 220 mm para ambas as motos, então. Outra coisa que é bastante interessante, e isso aqui foi que eu vi muitos comentários, porque pessoas vieram dizer que uma moto de 150 cilindradas não poderia ter um pneu de uma 250. Na cabeça dessas pessoas que foram moldadas a partir de conceitos que a Honda criou na cabeça dessas pessoas, essas motos não podem. Mas se você for para Indonésia, Índia, Vietnã, China, Japão, as motos são 125 cilindradas com corpo de moto 250 cilindradas aqui no Brasil. Isso é comum em todos os países do mundo, só no Brasil que foi criado esse conceito na cabeça das pessoas e as pessoas ficaram com isso até hoje, que é uma moto de 150 cilindradas não pode ter o corpo de uma moto 250. Por que não? Pensamento retrógrado das pessoas. Vamos lá. O pneu da moto é exatamente o mesmo. Tanto faz o pneu traseiro como o pneu dianteiro, são os mesmos pneus da Phase 250. O garfo de suspensão dianteira, né? Garfo telescópio de 130 mm para ambas as motos, também não muda nada, tanto faz uma como a outra. Suspensão de balança traseira tipo monocross, 44 mm para as duas motos, também não vai mudar nada, são
iguais. E as cores que são bem parecidas também, né? Com diferença do preto, que o preto da 250 é fosco e o preto da 150 é metálico. O restante é azul metálico e vermelho metálico para ambas as motos. E uma pequena diferença também vem no óleo do motor, já que o motor da 250 pega 1.350 ml de óleo, enquanto a Phase 150 FZ15 pega apenas 1 litro de óleo. Então, essa é a diferença básica. Por aqui já dá para definir mais ou menos qual é a moto que faz o seu estilo, qual é a moto que vai ser interessante para você, se é a Phase 150 ou a Phase 250, já que a gente tem uma diferença de valor aí de R$ 4.600. Se você não tem esse dinheiro, esse valor a mais, você compra uma 150. Se você tem esse valor a mais, aí você tem que definir para você se é interessante comprar a 150 ou se para você é melhor uma moto 250, porque você vai fazer uma viagem, porque você vai andar com pessoa na garupa, vai andar com mais peso, então quer uma moto com mais fôlego, com mais arrancada, com mais velocidade. Aí você parte para a moto 250, vai ter que desembolsar R$ 4.600 a mais. Mas vamos fazer um comparativo também sobre o que a moto vai gastar durante um ano, já que a gente vamos prolongar aqui quantos anos você vai ficar com a moto, você vai utilizar ela no dia a dia e para você seria interessante você saber, não, eu tenho esses 4.600, eu posso comprar ambas as motos, tanto faz uma como a outra, mas eu quero saber o custo que eu vou ter com essa moto durante um ano. Eu fiz uma pequena tabela aqui para você entender como ficaria o custo de valor das duas motos. Por exemplo, o seguro, isso aí, o seguro eu fiz uma base porque o seguro depende basicamente de você. O seguro não é um valor fixo. Depende da sua idade, depende de onde você mora, depende da sua casa, se tem garagem ou não. Então o seguro ele vai ser específico para cada pessoa. É aí que vai definir o valor. Mas baseando-se por mim, que eu pago o seguro da minha moto, coloquei aqui um seguro de R$ 900 para a Phase 150 e R$ 1.700 para a Phase 250. Esse valor pode ser variável, estou colocando aqui só uma suposição. A diferença seria de R$ 800. Se você pegar uma Phase 150, você vai pagar R$ 900 de seguro. Se você pegar uma Phase 250, você vai pagar R$ 1.700 de seguro. Esse valor é um valor anual, tá? E também tem a gasolina. Se você anda em média, faz um deslocamento na cidade, para o trabalho, para a faculdade ou coisas assim, que você rode 30 km em média, ou seja, 15 km para ir mais 15 para voltar. Isso é uma média porque tem gente que anda mais, mas tem gente que anda menos, tá? Então, se você faz esse percurso, então eu coloquei aqui, nesse percurso de 30 km por dia, vai dar mais ou menos 900 km. Então, eu fiz o valor da gasolina, que hoje eu coloquei o valor da gasolina, deixa eu ver aqui, viu? Em R$5, eu sei que a gasolina está em 4,40, eu encontrei, puxei que está de 4,40 aqui em São Paulo, né? Tô falando pela cidade de São Paulo. Essa é a média. Eu coloquei aqui R$5 só para ficar mais ou menos no meio, tá? Se você fizer esse valor com o valor da gasolina de R$5 hoje, tá? E também pela quantidade de quilômetros, né? Eu fiz que a Phase 250 ela roda com 1 litro de gasolina 30 km, enquanto a Phase 150 roda com 1 litro de gasolina 41 km. Se eu pegar essa média, daria então R$1.800 por ano rodando numa Phase 250 30 km por dia. E R$1.317 por ano rodando em uma Phase 150 30 km por dia. É claro que se você roda mais, pegue e faça a soma você mesmo. Aí não venha dizer que o negócio está errado não, porque você sabe fazer conta. Faz no lápis aí, se não souber, aí promesseu. Mas aí é só adicionar aquilo que você anda mais ou se você anda menos e fazer as contas para ver se bate certinho com você, tá? Óleo do motor. Aqui diverge porque a fábrica diz que você pode rodar 5.000 km com um óleo. A fábrica também diz que a moto 150 cilindrada ela roda 3.000 km com 1 litro de óleo. Tem pessoas que dizem que não, que você tem que trocar a cada 1.000 km. Então vai depender de você. As contas que eu fiz, 5.000 km com a Phase 250 e 3.000 km com a Phase 150. Então durante um ano você faria 3 trocas de óleo com a Phase 250, enquanto a Phase 150 você faria 5 trocas de óleo. Por incrível que pareça, você gastaria mais óleo com a Phase 150 do que com a Phase 250, justamente pela quantidade maior de troca que você faria durante um ano. Eu fiz um período de um ano, tá? R$190 com a Phase 150 e R$114 com a Phase 250. Deu uma diferença aí de R$76. Neste caso, a diferença foi maior para a Phase 150. Lembrando que isso vai depender de você. Se você quiser trocar o óleo da sua moto a cada 1.000 km, você vai ter que aumentar isso aí em quase o dobro. E o kit de relação, que é outra coisa importante também, que você vai trocar frequentemente a cada ano. Eu fiz uma conta aqui com o valor de um kit de relação da Riffel com retentor para a Phase 250, que está custando em média R$237 e R$240 por aí. E a Riffel com retentor também para a Phase 150, ela está custando R$220. É praticamente o mesmo valor para as duas motos, tá? Dá R$17 de diferença de uma para outra. Se você somar todos os valores durante um ano, quanto é que você vai gastar para manter uma moto 250? Você vai gastar R$3.851. E quanto é que você vai gastar para manter uma moto 150? Você vai gastar
gastar R$ 2.627. A diferença vai ser de R$ 1.224 de uma moto para outra. Compensa para você, ao invés de você ter uma moto 250, que é uma moto que tem mais velocidade, que é uma moto que tem mais arrancada, uma moto que tem mais torque, uma moto que aguenta, consequentemente, né? Aguenta mais viagens longas. Aí você vai definir se compensa você pagar R$ 1.224 a mais para manutenção anual da sua moto do que você comprar uma que é o motor com 100 cilindradas a menos. Esse comparativo é bastante interessante para você que está querendo comprar uma moto agora, mas ficou indeciso em comprar a 150 ou a 250, já que ambas as motos são exatamente iguais, o que muda é somente o motor. Aí você pode perguntar, mas você não colocou pneu? Não, porque o resto é igual. Eu coloquei aqui apenas o que é diferente na moto. Se você for comprar um pneu de uma 150, é o mesmo pneu da 250, não vai mudar nada. Então não tem por que eu colocar aqui algo que é igual. Eu já coloquei lá na frente na tabela aqui as coisas que são iguais. Se são iguais, tanto faz uma como outra, vai ser o mesmo valor. Agora, depois de você ver isso, depois que você vê que vai pagar R$ 4.600 de diferença de um para outro e que você vai ter uma diferença aí anual de R$ 1.224 para manter uma moto ou a outra, a diferença vai ser essa, aí já dá para definir o que você prefere, se é a moto de 150 cilindrada ou a moto de 250. Eu digo que, na minha opinião, se você quer andar somente na cidade, se você não vai trabalhar com ela, se você não vai fazer delivery com ela, se você não vai viajar com ela, se você comprou uma moto só para você fazer um deslocamento de casa para o trabalho, de casa para a faculdade, vai te atender perfeitamente, porque ela vai ser uma moto mais econômica, ela vai ter um conjunto de peças mais barato e aquele custo de manutenção vai ser mais barato para você. Se você é uma pessoa que viaja um pouco mais, que quer pegar umas estradas, que quer descer para a praia, que quer colocar a pessoa na garupa, fazer umas viagens, quer subir uma ladeira, fazer uma ultrapassagem sem muito perrengue, aí seria melhor para você a Phase 250. É um pouquinho mais caro, você vai desembolsar 4 mil, né? 4 mil. Desembolsar R$ 4.600 a mais e você vai gastar por ano apenas R$ 1.224 a mais. É um valor muito pequeno para definir uma moto de 250 cilindradas para uma moto de 150 cilindradas. Na minha opinião, eu pegaria a Phase 250. Hoje, se eu fosse comprar uma das motos, eu compraria a Phase 250, porque eu vi que a diferença entre uma moto e outra é muito pequena. Hoje eu trabalho com aplicativo, então eu rodo em média 200 km por dia. Aqui eu fiz uma pessoa que roda 30 km por dia. Então, para mim, a maior diferença seria no gasto de combustível. Aí sim, e faria uma grande diferença, porque eu ia rodar 200 km por dia, cara, no final. Eu vou até fazer, vamos fazer as contas aqui. Gasto com gasolina. Eu coloquei aqui 30 dias. Eu coloquei aqui 30 litros também, né? Ao invés de colocar 30 aqui, eu vou colocar 200. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar 200 também. Vamos ver qual é a diferença real. Pronto, 200 km por dia. Em um ano eu gastaria R$ 12 mil com a Phase 250. Enquanto com a Phase 150 eu gastaria R$ 8.780. Fazendo esse percurso de rodar 200 km por dia durante um ano. A diferença seria de R$ 3.219. Olha só. Mas para o seu tipo de serviço, já que eu estou fazendo aí uma pessoa que roda 200 km por dia, uma pessoa que roda muito. Isso é para rodar muito mesmo, 200 km por dia. Aí você analisa bem para você se seria ideal ter uma moto 150 ou uma moto 250. É claro que tem gente que vai gostar mais da moto 250, é uma moto para tudo, né? Para viagem, para rodar aqui, para qualquer coisa. Mas a outra pessoa vai preferir um pouquinho mais de economia. Economia já deu para você perceber, né? Que são R$ 3.200 de economia. Juntando com tudo aqui, deu 3.900. Mas é claro que vai depender do seu uso também. É mais no gasto de combustível mesmo e na sua finalidade. Então você vai colocar o gasto de combustível com a sua finalidade. Se você vai trabalhar urbano, se vai fazer viagem, se você vai pegar trecho de estrada com ela. Se ela te atende bem com motor 150, perfeito, vai nela. Se você quer um motor mais forte, pega a 250. A diferença vai ser de R$ 3.000 no gasto de combustível durante um ano para quem roda 200 km por dia. Se você roda menos, já viu que a diferença vai ser bem mínima mesmo, né? Então tá aí a diferença das duas motos, Phase 150 e Phase 250. Agora você que decide qual moto vai ser melhor para você, qual moto você vai comprar. Eu já defini a minha, qual será? Logo vocês vão ver qual será a minha moto. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e ativa o sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração, fique na paz e até mais.